Tudo bem, pessoal? Olha, hoje o tema da nossa aula é o período pré-colonial, que começou em 1500 com a chegada dos europeus aqui e vai até 1532 com a chegada das primeiras expedições colonizadoras, tá? Gente, o Brasil sempre foi repleto de riquezas, só que muito grande, distante. O Brasil era um desafio administrativo para os portugueses. Mas vamos ver aqui nessa aula como que os portugueses resolveram estes problemas. Antes de começar a aula, eu queria citar o trecho de uma música chamada De Volta ao Passado. É uma canção do Fábio Braza e do Hélio Bentes. A música é muito pesada, fica a dica aqui. Ele diz assim: se eu pudesse voltar ao passado, voltaria mais ou menos em 1500 e rogaria aos ventos que desviassem as caravelas daquela invasão que chamamos de descobrimento. Daria aos índios válidos conselhos. Se os portugueses vierem aqui, não se enganem com seus espelhos. Esse é só um trechinho da música, fica a dica. Tá a fim de conhecer sobre esse tema? Então vem comigo pro canal Mano Mundo, que aqui todo dia é dia de história e hoje é dia de Brasil pré-colonial. Até já! Então vamos lá, pessoal, vamos entender um pouco mais sobre o período pré-colonial. Tema importante para os vestibulares e para o Enem. Então pega o seu caderninho, a sua caneta, faça as suas anotações e no final do vídeo, quando eu for pedir para você se inscrever, a gente vê direitinho como que você faz para mandar as dúvidas. Combinado? Então vamos lá, gente. Esse período foi marcado por um desinteresse muito grande dos portugueses por esse território recém-descoberto para os europeus, tá bom? Apesar de curto, o período é curto, ele é marcado por características importantes e é isso que a gente tem que ficar atento, ok? Então vamos lá, vamos tentar entender o que aconteceu em 1500, tá? O Pedro Álvares Cabral, ele chega com 13 caravelas na região onde hoje é Porto Seguro. E a chegada dos portugueses nesse território até então desconhecido para a Europa, mas conhecido por todos os milhões de habitantes que tinha aqui, 5, 6 milhões de moradores autóctones aqui. Então deu início à chamada América Portuguesa. O rei Dom Manuel de Portugal, ele chama essas terras inicialmente de Vera Cruz, depois Santa Cruz, só em 1503 que surge o nome de Brasil, por conta dos trabalhadores que trabalhavam na extração do pau-brasil, ou Ibirapitanga, ou ainda Arabutã, que eram os nomes indígenas. Vamos ver quais foram, então, as principais características desse período. A primeira e principal atividade econômica, como eu já falei, foi a extração do pau-brasil, tá? Essa madeira avermelhada que servia para a fabricação de móveis e de tinta. Isso era muito importante para os europeus daquele momento. E em 1504 foi criada então a primeira feitoria no Brasil, que era para facilitar o armazenamento e o envio desse produto. As feitorias, gente, elas passaram a abrigar também um certo grau de organização comercial, contando com armazéns, mercados. Então é importante a gente pontuar que a chegada dos portugueses não significou nem de perto, tá bom? Nem de perto, uma rápida consolidação desse domínio colonial. Não. Na verdade, o período pré-colonial foi marcado por aquele desinteresse que eu citei no início do vídeo, por explorar efetivamente essas terras. Isso porque, assim, o sucesso do Vasco da Gama, ao traçar uma nova rota para as Índias, e lá estava crescendo o comércio das especiarias, consequentemente, o objetivo central dos portugueses era
mandar todos os seus investimentos para lá e não para cá. Então, além disso, colonizar o Brasil parecia um processo assim muito caro, visto o tamanho do território e a falta de contingente humano português para realizar esse povoamento. Então, apesar de não ter havido uma efetiva colonização nesses primeiros anos, os portugueses, claro que eles trataram de enviar 2 tipos de expedições para as terras brasileiras. A primeira, expedições exploratórias, que ela tinha uma função principal, levantamento de possíveis riquezas, mapeamento do litoral e a exploração do pau-brasil. E a segunda eram as expedições de patrulha, ou guarda-costas, que eram responsáveis por fazer a proteção do litoral da colônia. Só que o tamanho do Brasil era um fator que dificultava esse controle, né? E a proteção do litoral era sem dúvida uma ação importante, já que uma vez inconformados com a divisão do continente americano feita pela Espanha e por Portugal no Tratado de Tordesilhas, países como a França, a Inglaterra e a Holanda passaram a fazer inúmeras incursões tentando invadir. Eles tinham até a piada, né, falando do testamento de Adão, né? Onde está o testamento de Adão que dividiu entre a Espanha e Portugal? Só que enquanto isso, as primeiras expedições exploratórias foram feitas por portugueses como Fernão de Noronha, Gaspar de Lemos, Gonçalo Coelho e principalmente entre os anos de 1500 e 1505, os conquistadores presentes nessas explorações foram responsáveis pela produção dos registros sobre as características geográficas desse território. Então, aos poucos foi conhecendo o Brasil. E foram nesses primeiros anos que se deram os primeiros contatos dos portugueses com as populações nativas, que acabaram por serem chamadas de índios, né, como foi feito pelos espanhóis, que na época acharam que tinham chegado às Índias, né? Mas hoje a gente já entende que é pejorativo, que não é legal. E esse contato, inicialmente, ele não foi violento. Inicialmente, foi nesse período que aconteceram os chamados escambos, as trocas de produtos entre portugueses e os moradores autóctones. Então, os indígenas, eles extraíam o pau-brasil para os portugueses e em troca eles ganhavam espelhos, facões, foices, né? Como diz na música Índios da Legião Urbana ou a música De Volta ao Passado, como eu citei no começo. Entretanto, com o passar dos anos, o contato entre portugueses e os indígenas acabou configurando como extremamente, mas muito prejudicial para os indígenas, uma vez que para eles, qual foi a sequência de tudo isso? Perca de territórios, mortes por doenças, repressões culturais e religiosas, mortes por confronto, escravização. Eu tenho um livro que fala assim que os índios eram mortos como se fossem moscas aos montes. Vamos ver como que terminou esse período pré-colonial? Vamos lá, então olha, a partir de 1530, o comércio português com as Índias começou a entrar em declínio. Ao mesmo tempo, o fluxo de tentativas de invasões por parte de contrabandistas de pau-brasil acabou crescendo muito aqui. E aí as expedições portuguesas enviadas para mandar esses invasores embora não tiveram muita eficácia, mediante, obviamente, o tamanho do território brasileiro. E aí essa confluência de fatores fez com que o rei Dom João III, perdão, eu ia falar VI, decidisse por iniciar uma efetiva colonização do Brasil. E aí em 1530 o Martim Afonso de Souza parte com 50 embarcações repletas de pessoas, ferramentas, sementes para, enfim, começar a povoar o Brasil colônia e, na sequência, vem as capitanias hereditárias, que provavelmente vai ser o nosso próximo tema. Combinado? Galera,
esse é o final da nossa aula. Chegamos ao final. Só no final eu peço para você se inscrever, se você tiver gostado da aula. Se não gostou, não tem problema, fique tranquilo. Mas se você gostou, se inscreva no canal, dá o seu like, que ajuda demais. Mas se quer ver ajudar mesmo, deixa um comentário massa aqui, uma dúvida, uma sugestão ou um apontamento que talvez eu deixei passar. Quando você comenta, o YouTube entende que o canal Humano Mundo está sendo relevante para a história, para a arte, para a educação, e aí os nossos vídeos vão muito mais longe. Combinado? Galera, fico por aqui, espero que vocês tenham entendido, este tema é sim muito importante. Combinado? Fico por aqui, até a próxima aula, canal Humano Mundo, todo dia de história, e hoje dia Brasil pré-colonial. Até mais.